queria chamar a atenção para o movimento internacional, que tem também aqui no Brasil, de tentar desnormativar a linguagem. E estamos usando, eu com menos habilidade, por causa de ser segundo idioma, e eu acho que é difícil, nas línguas romanas é realmente um desafio tentar falar sem usar o gênero e sem usar termos normatizantes, mas é extremamente importante essa conversa de entender por que os brasileiros chega a significar os homens brancos ricos e como é que nomear o racismo, a exclusão, que significa excluir o analfabeto, não é só violência contra as pessoas que não têm oportunidade de escola, mas também as bases raciais e também de gênero, porque as mulheres eram mais analfabetas do que os homens. Isso é a base da discriminação no Brasil. Claro, sendo americana, a discriminação é muito mais explícita e nomeada. Tem essa segregação. Aqui no Brasil, desde o Império, o racismo não é explícito. A exclusão da mulher não é explícita. Não diz a mulher não vota. Simplesmente diz que todos os brasileiros, todos os cidadãos votam. É uma derrota não nomear, mas também abre uma brecha, porque a maneira que as mulheres conseguiram votar foi que algumas insistiram, né? Somos brasileiros. E o próprio Rui Barboso, ele é que redatou a Lei Saraiva, discutiu com Clóvis Bevilacqua, que era mais novo, sobre o termo ser humano. O Clóvis Bevilacqua, influenciado pela mulher dele, queria substituir brasileiro, não me lembro se era brasileiro ou cidadão, mas ele queria substituir por ser humano. E Rui Barboso falou, não pode, porque é muito ruim em termos hermenêuticos. Mas significou a exclusão na realidade, no dia a dia. Então, nomear, dizer que a discriminação racial é proibido, significa reconhecer que essa discriminação existe e falar mulheres e homens, brasileiras e brasileiros têm direito a voto, significa que reconhece que houve essa discriminação. Acho muito interessante que não somente direitos iguais realmente para todo ser humano, que tem supostamente o direito de participar se quiserem, mas sabemos que por causa das exclusões sistemáticas, muitas pessoas não ocupam lugares, não são capacitados para poder exercer esses direitos. E por isso é muito importante especificamente criar mecanismos para incluir representantes dos diferentes grupos que existem na sociedade, que são excluídos na prática. E hoje, no direito internacional, em muitas organizações governamentais internacionais da ONU, inclusive no Estatuto de Roma, para a Corte Internacional, inclui o que aqui chamariam de cotas, ou seja, inclui a necessidade de representatividade em todos os corpos da instituição, das mais altas às mais básicas. Isso tem sido muito importante. Pesquisas comprovam, por exemplo, a presença de juízas realmente mudam a possibilidade de processos de violência contra a mulher e outros tipos de processos. Essa questão foi levantada na arena internacional por primeira vez em 1945 por uma brasileira, Berta Luz, que era uma mulher branca. Ao longo da vida teve atitudes excludentes, elitistas e racistas. Em 1945, quando ela vê que as pessoas da América Latina, incluindo ela, de descendência inglesa e branca, e falava inglês, sentia essa exclusão, ela se deu conta da necessidade de continuar a fazer alianças e se apresentar como uma pessoa da América Latina. Ela fez essas alianças para incluir os termos de direitos humanos na Carta das Nações Unidas e de incluir o direito das mulheres, a igualdade da mulher na Carta. E isso levou à formação do conjunto de instituições de direitos humanos, que também houve grande luta, inclusive com Eleanor Roosevelt num lado e as delegadas da América Latina em outro lado e de outros países, insistindo na presença em instituições e organismos que garantiriam a discussão sobre direitos das mulheres e que Eleanor Roosevelt perdeu essa luta e as outras ganharam. Como Eleanor Roosevelt também perdeu a luta sobre o uso dos termos normativos
masculinos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também foi uma luta. Não os homens, os seres humanos. Não era muito utilizado, era muito mais comum falar o homem, e muitos argumentavam que era simplesmente mais fácil e era mais de uso popular, mas foi uma insistência por parte das mulheres da América Latina. Então, eu acho muito interessante que isso continua a ser uma luta. Hoje é ridicularizada essa tentativa, como foi em 45 e como será essas tentativas de mudar as práticas de exclusão e as normas sociais, mas acho extremamente importante.